Olá, graça e paz, tudo bem? Nós estamos aqui nesse cenário maravilhoso, aqui em Araçatuba, num lugar onde tem uma pista de corrida para ciclistas, para pessoas a pé também, muitos animais. E nós olhamos aqui e vemos a beleza da criação, do quanto Deus é bom. E hoje nós queremos falar de mais um assunto que nós julgamos ser muito importante quando se trata de vida cristã, quando se trata da nossa vida também comunitária. Nós vamos falar hoje sobre ordem de salvação ou Ordo Salutis. Muito bem, quando nós falamos sobre ordem de salvação, existem muitos assuntos ligados a isso que nos deixa meio com o cabelo arrepiado, nos deixa um pouco preocupados. Há muita controvérsia no meio evangélico, no meio cristão, a respeito de como acontece e em qual ordem acontece a salvação. Então, quando nós falamos a respeito disso, gera uma certa polêmica, mas a ideia não é ser polêmico aqui. A ideia é realmente apresentar a visão da IBC aqui em Araçatuba e também enfatizar aquilo que nós entendemos ser um ensinamento bíblico. Quando nós falamos de ordem de salvação, nós poderíamos dividir ela em duas etapas distintas. O primeiro momento é aquele que mostra Deus agindo de maneira livre e soberana, mesmo antes da fundação do mundo. O segundo momento é aquele em que Deus age no tempo e na história. E nós somos alvo e também, por que não dizer, que de alguma maneira temos responsabilidade. É aquela tensão entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Todas as vezes que eu vou falar sobre esse assunto, eu tento me colocar no lugar daquele que ainda não entendeu ele profundamente. Então eu começo pela parte mais fácil. Eu começo pela parte que tem a ver com o espaço-tempo, aquele momento na nossa história em que Deus age. Então nós podemos dividir da seguinte maneira e também da seguinte ordem. Não podemos esquecer, é lógico, que algumas desses momentos em que nós experimentamos da ação de Deus acontece praticamente simultaneamente. Algumas ações de Deus na nossa história quase que são imperceptíveis. Talvez a ordem possa parecer um pouco confusa na sua mente, mas se você pensar dentro da clareza bíblica e de uma ordem lógica de como aconteceria a salvação, então você vai perceber que, na verdade, essa ordem que nós estamos colocando aqui para a salvação, de como ela acontece, é bem clara também na Escritura. Pois bem, nós iremos dividir então a ordem de salvação, como acontece a salvação, em 9 momentos diferentes, sendo que um desses momentos acontece de maneira livre e soberana, mesmo sem o homem ter nascido. E as outras 8 acontecem dentro daquilo que nós chamamos de espaço-tempo, dentro do cronos humano, do tempo humano. Então nós vamos começar por essa que tem a ver com a nossa realidade. E depois nós vamos falar, por último, daquela que tem a ver com a realidade de Deus. Ok, então vamos para a parte que nos interessa, vamos falar a respeito daquilo que está acontecendo, que Deus está fazendo nas nossas vidas. O primeiro das 8 etapas, vamos dizer assim, seria o chamado. Deus, ele nos chama, e existem 2 maneiras dele nos chamar. Existe um chamado que nós consideramos que é o chamado eficaz e o chamado geral. O chamado geral é o chamado que Deus faz a todos os homens, de maneira indiscriminada, que todos os homens e mulheres, em todos os lugares, de toda raça, língua e tribo, se arrependam e reconheçam a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Esse chamado é feito de maneira geral, todo mundo recebe esse chamado. Mas existe aquele momento em que nós entendemos que é o chamado eficaz. Aqueles que serão chamados, mas que esse chamado terá uma eficácia. Nós entendemos que essa eficácia, ela tem a ver com a ação do Espírito Santo, que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado, fazendo com que ele entenda a sua miséria e responda, então, à graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, então, quando há esse chamado eficaz, lembre-se, há um chamado geral, Deus chamando todos, mas há aqueles que respondem com fé salvadora. Esse é chamado de chamado eficaz. É quando o Espírito Santo está trabalhando dentro de nós. Quando então esse chamado se torna eficaz? Naquilo que nós entendemos que é o segundo passo da ordem de salvação, é a regeneração. É quando Deus, de maneira secreta, dá vida
Ou seja, é quase que uma ressurreição, né? Ressuscita aquele que estava morto em seus delitos e pecados e era considerado como inimigo de Deus. Ele então é regenerado. O que está acontecendo aqui é que Deus, de maneira livre e soberana, está concedendo vida espiritual àqueles que foram chamados. Veja bem, esses 2 primeiros passos dos 8 relacionados ao nosso contato primeiro com o Evangelho e com Deus, quase que acontecem simultaneamente. À medida que há a proclamação do Evangelho, nós sabemos que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus, aquele chamado do Evangelho ao arrependimento, há a regeneração, que é a ação de Deus dando vida espiritual para esses que estão sendo chamados pelo Evangelho de Cristo Jesus. Na sequência, na terceira, se nós fôssemos colocar numa ordem, num terceiro momento, nós temos aquilo que nós entendemos por conversão. A conversão já tem muito a ver com a responsabilidade humana. A conversão não tem a ver com alguém pregando o Evangelho a mim, ou Deus me chamando e me dando vida, me regenerando, mas tem a ver com a minha resposta a esse chamado e a esta regeneração. Tem a ver com a responsabilidade humana. A conversão tem a ver com aquele momento em que eu tomo consciência de que de fato sou pecador e preciso ser salvo por alguém. E nós sabemos por quem precisamos ser salvos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a conversão tem a ver com essa resposta voluntária que cada indivíduo, no espaço-tempo, dá ao Evangelho que o chamou e à ação regeneradora produzida pelo Espírito Santo de Deus. Em quarto lugar, nós temos mais uma vez uma ação de Deus soberana e Ele faz isso da eternidade. Nós conhecemos como justificação. É um ato judicial e instantâneo produzido por Deus, no qual Deus declara de maneira livre e soberana, por causa do sacrifício de Cristo, que os nossos pecados foram perdoados na cruz do Calvário e que a justiça de Cristo é imputada a nós. Ou seja, os nossos pecados foram colocados sobre Cristo, Ele carregou a culpa pelo nosso pecado. De outro lado, a santidade, a justiça e a perfeição de Cristo é imputada a nós, é colocada sobre nós. Logo, Deus nos declara justos por causa do sacrifício único, ou seja, vicário, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na sequência, em quinto lugar, nós temos aquilo que nós conhecemos por adoção, talvez um dos maiores benefícios da morte do Senhor Jesus Cristo. A adoção significa que Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nos adota como filhos e agora nós somos inseridos na família de Deus. Somos agora a família de Deus. Isso acontece também por causa da nossa união a Cristo Jesus. Nós estamos em Cristo Jesus e somos então adotados pelo Pai. Agora nós podemos, juntamente com Jesus, dizer ao Pai, Abba Pai, Ele é o nosso Pai. E isso é extraordinário e maravilhoso e tem a ver também com a ordem de salvação. Logo depois, então, quase que simultaneamente, como eu disse no começo, nós somos declarados justos, isso de maneira instantânea, e também adotados por Deus o Pai. Na sequência, nós temos aquilo que conhecemos por santificação. Santificação é a ação de Deus ao longo da nossa caminhada. Depois de termos respondido ao Evangelho, depois de termos nos convertido, mudado de direção e nos arrependido, depois de termos sido justificados e depois de justificados, adotados, nós então entramos nesse processo de santificação, uma ação também de Deus em nossas vidas. Porém, não deixa de ser também uma parte relacionada à responsabilidade humana. É quando nós, enquanto caminhamos com o Espírito Santo, com Cristo, com Deus o Pai, nos tornamos a cada dia mais parecidos com Jesus Cristo. Ou seja, estamos sendo conformados à imagem de Cristo. É aquela metanoia, né? A mente de Cristo é colocada no lugar da nossa. Não significa que nós nos tornamos robôs. Ao longo da nossa caminhada, iremos pecar, até que de uma vez por todas, quando Jesus Cristo retornar para de fato julgar homens e mulheres, grandes e pequenos, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, nós seremos livres da presença do pecado e nunca mais pecaremos. Mas enquanto ainda estamos diante da presença do pecado, nós vamos falhar, nós vamos pecar. Então esse processo de santificação, ele vai até o dia de Cristo Jesus.
Agora, um sétimo momento, e esse momento aqui também já começa um pouco mais de polêmica, né? É aquilo que nós entendemos por perseverança. Uma vez que fomos eleitos, uma vez que fomos chamados, uma vez que fomos convertidos, né, justificados, adotados, entramos no processo de justificação, nós agora então começamos a ter aquele momento maravilhoso de perseverança. O que significa perseverança? Significa que nós estamos nas mãos de Jesus e de lá ninguém pode nos arrebatar. Significa que aqueles que o Pai deu a Jesus Cristo irão até Ele e jamais Jesus os rejeitará. De maneira alguma Ele os lançará fora, diz a palavra de Deus. Ou seja, aqueles que de fato foram salvos, aqueles que de fato têm a Cristo como Senhor e Salvador, eles irão perseverar até o fim, podendo ao longo da sua caminhada se afastar das verdades eternas. Isso significa que em alguns momentos da nossa caminhada nós podemos até pecar e até mergulhar um pouco no pecado, nos afastando da graça. Alguns vão chamar isso de aqueles irmãos que se desviaram, que se afastaram da igreja. Verdade é que se de fato você recebeu o selo do Espírito Santo, foi justificado, adotado, regenerado, foi chamado, não há como mais você perder essa condição. Em um determinado momento da sua vida, você irá ser redobrado de consciência, irá perceber o quão pecador você tem sido e o quão longe de Deus você tem andado e retornará como a ovelha perdida, que o pastor a buscou, ou como o filho pródigo, que caiu em si e retornou para a casa do pai. A verdade é que aqueles que foram salvos, em algum determinado momento de sua vida, irão se arrepender e não irão padecer longe de Deus. Por fim, a última e gloriosa vitória que nós encontramos em Jesus Cristo é a glorificação. Esse oitavo momento que tem a ver conosco, né? Que tem a ver com a nossa realidade dentro do tempo, é maravilhosa para nós. Haverá um dia em que Cristo voltará e julgará homens e mulheres de toda língua, raça e tribo, grandes e pequenos. E estes que depositaram fé salvadora em Cristo Jesus, por causa da ação poderosa de Deus, irão então ter os seus corpos transformados à semelhança do corpo que Cristo tem hoje, ou seja, nós teremos um corpo incorruptível que não poderá mais errar, nós teremos um corpo imperecível, ou seja, que viverá eternamente, e nós teremos um corpo imarcessível. Significa que não irá murchar, não irá envelhecer, não irá acabar. Essa é uma notícia maravilhosa. Nós teremos então vitória sobre a morte, sobre o pecado, sobre o inferno, sobre Satanás, sobre o mundo. Vitória essa que Cristo já conquistou para nós na cruz do Calvário, mas experimentaremos de uma vez por todas na glorificação, na vinda poderosa e gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, e por fim, mas não menos importante, nós iremos retornar ao princípio de tudo, ao primeiro ato da salvação. Esse primeiro ato, e o mais importante, que é o pontapé inicial para que todo o resto aconteça, tem a ver com a ação de Deus de maneira livre e soberana. Nós entendemos isso por eleição. Todo cristão de todos os tempos acredita na eleição e na predestinação. A grande discordância está em que momento isso acontece. Se isso acontece na eternidade, de maneira livre e soberana, ou se isso acontece depois que o homem decide por Deus. Ou seja, Deus, usando de presciência, ele olha para o futuro e percebe quem irá crer e ele elege esses que irão crer. Bom, a nossa igreja acredita que é de maneira livre e soberana, ou seja, Deus age independente do homem e elege a alguns, ou melhor, para usar o texto bíblico, elege a muitos para manifestar a sua gloriosa graça e salvação. Verdade é que todos os homens de todos os tempos estão caminhando a passos largos para o inferno. Não estão preocupados se é Deus que elege ou se é Ele que escolhe. A preocupação do homem é fazer a sua vontade. Essa discussão é uma discussão mais interna para a família de Deus. São os que já foram salvos, que querem saber como acontece a ordem da salvação, que vão discutir esses pormenores. E esse último ponto, que eu considero muito polêmico, é na verdade não um assunto para ser polemizado, mas um assunto para nos levar à adoração a Deus.
Quando eu dobro os meus joelhos para agradecer a Deus pela minha salvação, eu digo: Senhor, muito obrigado por ter me salvado, por ter me tirado do império das trevas, por ter me transportado para o reino do Filho do seu amor. Eu nunca digo: Senhor, muito obrigado porque em determinado momento da minha vida eu decidi te escolher. Embora essa decisão seja importante e ela aconteça de fato, eu escolho servir a Deus, eu escolho voluntariamente viver debaixo do senhorio de Deus. Existe um aspecto que acontece antes disso, que é a ação de Deus livre e soberana desde antes da fundação do mundo. Bom, obviamente que esse assunto é muito difícil e o meu propósito aqui não é dar uma aula de Ordo Salutis, mas apresentar para vocês como é que a nossa igreja entende as principais doutrinas bíblicas. Fica aí um forte abraço para você, acompanhe as postagens da nossa igreja, que Deus abençoe você fortemente e esperamos, quem sabe, uma visita sua aqui na nossa igreja. Deus abençoe, beijo no coração de todos vocês e até o próximo vídeo.